Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma casa antiga que se erguia solitária no meio de um campo descuidado. Seus muros eram grisalhos e desgastados, como se os próprios tijolos estivessem se cansado de suportar o peso da história. Era uma casa que muitos evitavam, embora sua presença, com suas janelas completamente cobertas, emanasse uma aura de mistério. Nela, as paredes eram mais do que simples divisórias. Cada uma delas escondia uma porta trancada, e cada porta prometia não apenas lugares distintos, mas épocas que deveriam ter ficado para trás. O protagonista desta história, um jovem chamado Gabriel, sempre fora fascinado por mistérios. Desde pequeno, passava horas lendo sobre eventos históricos e explorando lugares cerrados de sua cidade. A casa intrigava-o, não porque fosse particularmente bonita, mas pela curiosidade que exercia sobre a mente inquieta dele. Gorjeios cativantes de uma infância menos complicada eram constantemente perturbados por ecos de portas trancadas, por sussurros de tempos perdidos que se misturavam em seu espírito. Em noites em que as estrelas estavam fora de vista, quando a lua se escondia por trás de nuvens pesadas, Gabriel decidia que haveria de desvendá-la, e foi assim que começou sua jornada em direção ao inexplicável. Naquela manhã, quando uma brisa gelada soprou e acariciou seu rosto, ele sentiu-se atraído pela casa como um ímã. Chegando à entrada, o ar se tornou denso e um frio incomum o envolveu. Ao empurrar a porta principal, um rangido severo preenchia o espaço como um brito. O interior era uma cápsula do tempo, as cortinas de linho despedaçadas, uma espessa camada de poeira cobrindo cada superfície e um cheiro de umidade que se infiltrava através das rachaduras das paredes. Mas foram os murais cobertos com traços de dor e desespero que mais atraíram seu olhar. Eram desenhos de criaturas grotescas que, por um instante, pareciam ganhar vida sob seu olhar curioso. Ele explorou lentamente, cada passo se tornando um desafio. A primeira parede que encontrou era de um verde profundo, e por trás dela havia a esperança de uma revelação. Ouvindo um leve clique, algo dentro dele se despedaçou. Essa era a primeira porta, e em sua mente ouvia os ecos do passado clamando por atenção. Hesitando um momento, Gabriel colocou a mão na maçaneta. Aquela que deveria ter sido uma simples virada tornou-se o primeiro de muitos erros. O mundo atrás da porta não era um espaço, era um tempo. Ao cruzar a entrada, a luz que o envolveu o desorientou. Ele se viu em uma sala de bailes esplendorosa, um grande salão resplandecente, onde pessoas dançavam em um ritmo que parecia flutuar sob a música do passado. Mas conforme suas pernas se moviam, a melodia perdia forma, diáfana como névoa. As pessoas não tinham rostos, suas faces eliminadas como se a realidade estivesse decidindo desvanecer o que não devia ser lembrado. Então, tudo ao seu redor começou a girar e, num instante, a sala se fechou, convertendo-se em poeira e silêncio. Gabriel se viu de volta à casa, o eco daquela experiência pulsando em seus ouvidos. Uma sensação de desconforto o envolveu. O que houve ali ele não poderia decifrar, mas algo dentro dele estava mudado. A curiosidade o impulsionou novamente, e com um movimento quase inconsciente, ele se aventurou à outra parede. Ali estavam mais portas, abarrotadas, cobrindo a superfície como cicatrizes de machucados invisíveis. O som dos murmúrios retornou, e Gabriel sabia que cada pedaço daquelas paredes prometia algo mais. Ele não poderia parar. A segunda porta revelou um mundo diferente, cujos sons eram mais agudos, como uma sinfonia tortuosa que entorpecia os sentidos. O ar estava carregado de um peso denso, e a luz era cruel, cortando o ambiente como um lamaçal de intenções. Naquela época, se pudesse chamá-la assim, os seres eram indiscerníveis, fugidios. Ele percebeu que não eram simplesmente humanos. Eles eram ecos de uma linha de tempo torturada, seres amaldiçoados, que buscavam a fuga, assim como ele. Por um momento, seus olhos encontraram uma entidade, um olhar que parecia lhe oferecer um conhecimento oculto. Mas quando ele tentou entender, a criatura distorceu-se, estourando seu entendimento de realidade e provando que a curiosidade não se limitava à compreensão, mas também abria portas para horrores. Desorientado e em conflito, Gabriel resistiu à tentação de seguir, mas algo sussurrou em seu íntimo. As paredes imploravam por atenção, eram prisões oferecendo um abismo de insights inconfessáveis.
Ciência era sua segunda paixão, e a ideia de que a física, o tempo e a realidade se entrelaçavam começou a moldar sua percepção. Ele relembrava seu tempo na universidade, as aulas sobre buracos negros e a possibilidade da viagem no tempo. Conforme investigava, sua mente se tornava o próprio laboratório. Sentindo-se mais ofegante a cada nova descoberta, ele se aproximou da terceira porta, a única que ainda restava. A madeira era antiga, marcada por profundos cortes como se tentasse agarrar uma camada de obscuridade. Ao abrir, um vendaval de calor e luz o envolveu, e ele percebeu que estava agora em uma era primordial, cheia de sombras que se aglomeravam, uma existência tão antiga quanto as estrelas. Aqui, a própria essência do tempo parecia se volatilizar, e Gabriel ouviu vozes ressoando nas cavernas vazias. Essas vozes não eram de seres, mas de ideias, conceitos há muito esquecidos, esperando para serem lembrados. O que ele sentiu ali foi mais do que um desafio à sanidade, foi uma epifania aterrorizante. Conhecer os registros do passado, da mente humana em sua forma mais primitiva, era uma incursão que deveria ter ficado enterrada. Liberdade e prisão, passado e futuro, tudo se desfez em um redemoinho de cósmico terror, e a linha que separava o conhecimento do abismo desmoronou. Ao retornar à casa, a sensação de perda estava incrustada dentro dele como um cântico de saudade. O que antes fora um lugar de curiosidade, agora tornara-se sua prisão. No entanto, uma mudança em seu ser era inegável. Ele carregava em seu coração fragmentos do que havia encontrado, sombras tão interligadas ao tecido do tempo que nem mesmo a ciência poderia explicar. Algo maior havia despertado, e uma consciência que não deveria pertencer a ele agora sussurrava por sua atenção. Ao tentar reconstruir sua vida, as pessoas ao redor haviam se tornado estranhas. Conversas comuns parecem insípidas, como ecos de uma realidade que jamais poderia satisfazê-lo. O tempo continuava a passar, mas Gabriel não era mais o mesmo. Fragmentos perdidos de verdades inomináveis lhe atormentavam. À noite, quando a lua havia queimado em seu esplendor, ele decidiu que não poderia mais ignorar as vozes que chamavam. Tempo perdido era uma cadeia, mas também era uma estrada. Descer às profundezas do que ele a viveu tornou-se um impulso incontrolável. Ele queria entender, compreender as verdades que os confins da mente humana não conseguiam expressar. Uma vez mais, ele se dirigiu à casa. Ao cruzar a porta novamente, aqueles ecos que o aguardavam o cercavam como sombrios lembretes. As portas continuam trancadas, mas agora com um novo significado. Não eram apenas portas, mas portais para a essência do ser, para o que a humanidade não estava destinada a enfrentar. Assim começou sua ressurreição, não como um ser humano, mas como parte de um conhecimento que transcendeu a própria natureza da realidade. Gabriel, agora um eco de algo mais, um observador dos segredos universais, carregava em seus olhos uma profundidade esmagadora. Ele havia perdido o que era, mas adquirido o peso de um saber sombrio. E mesmo agora, inabalável, os ecos de sua antiga vida parecem emaranhar na própria casa que o transformara. Uma insignificância diante do cosmos, mas igualmente parte envolta no mistério. Toda essa jornada não tinha fim, como as próprias portas atrás das portas. A casa agora era sua, e ele, em toda a sua humildade humana, fazia parte da vasta tapeceira do tempo, abrangendo o que ele poderia ter sido e o que de fato havia se tornado. O medo do desconhecido se tornara seu único aliado, e as portas da casa continuavam a guardar segredos, esperando aqueles que ainda se atrevem a buscar o que o tempo esconde. Assim, a saga de Gabriel, agora perpetuamente entrelaçada com a essência da casa, se tornaria uma história a ser sussurrada por aqueles que passam por ali, lembrando do jovem que decidiu olhar para trás e, ao mesmo tempo, para o infinito que se estendia diante dele.